Sou justificado pela fé, não pelas obras. Então, posso viver de qualquer maneira no pecado? Irmãos, temos que compreender o que realmente a palavra nos traz adiante, ser esclarecido, não se enganarmos. Realmente somos justificados pela fé, irmãos. Paulo até fala assim, ele nos exorta a respeito da justiça que vem pela fé, de uma maneira bem taxativa e clara. Por quê? Para que o povo naquele tempo não se apoiasse na lei, nas obras da lei, que o povo acreditava de toda maneira que era pela obediência à lei, obrar segundo o que a lei falava, dizia, isso ia conceder a eles salvação. E Paulo deixou bem claro isso, que a lei é impotente para salvar, mas o que nos conduz verdadeiramente a Deus é Cristo. E somos justificados por Cristo, pela fé. E, na verdade, irmãos, esta fé, para que ela se conserve em nós, temos que andar na santidade, na pureza. Por que a palavra também nos anuncia? Que muitos já naufragaram na fé. E se não haver fé, não há também justificação. Então temos que compreender isso. E nós vivendo na obediência à palavra, o velho homem vai morrendo. E o novo vai crescendo em nós. Em novidade de vida segundo a imagem daquele que o criou. E nós somos gerados novamente em Cristo. E vivemos intensamente a nova vida debaixo da graça, aonde a fé se conserva e vamos crescendo na fé, na graça e no conhecimento, e as coisas vai colaborando para a nossa completa salvação, ou seja, inteira certeza de fé da nossa salvação. Porque a fé é acrescida, irmãos. A fé, ela, como o Senhor Jesus falou, ele colocou uma medida, ele falou assim, se tiveres fé como um grão de mostarda, falareis para este monte, passa daqui para colar, e assim lhe será feito. Então, ele comparou a um grão de mostarda. O que isso quer dizer? Um grão é onde se inicia uma grande árvore, uma videira frutífera ou uma vinha, se inicia ali pelo grão. Então, a fé, ela vai crescendo mediante a nossa busca por Deus. Ele nos concede a fé por graça. É um dom que ele nos concede. E vem pelo ouvir a palavra. Conforme nós vamos sendo aperfeiçoados, a fé vai crescendo e nós vamos se conservando nessa condição onde somos justificados por Cristo. Paulo, ele se desprendeu totalmente da lei. Temos que entender isso também. Tiago, o apóstolo, ele estava na frente daqueles que criam em Cristo, aceitavam Cristo como Messias, como Salvador, e também eles eram ainda circuncidados. Eles não deixaram totalmente a lei, eles guardavam ainda a circuncisão. Os que estavam ali com Paulo, Paulo já exortava a não se circuncidar mais. Mas Tiago não, ele estava na frente daqueles que ainda eram circuncidados, mesmo crendo em Cristo, eles tinham um certo segmento a respeito da lei. E Tiago fala assim, que nós não somos só justificados pela fé, mas também pelas obras. E ele cita algumas passagens nas Escrituras e comprova isso verdadeiramente. E em nós tem que se manifestar obras de amor, obras de verdade, obras de justiça. Mas o que Paulo queria dizer ali, e queria também deixar bem claro para os irmãos, não é nós obrar, não é a obra que acontece em nós por amor, com verdade, com justiça. Isso se manifestou no próprio Paulo, a vida toda dele, nisso se manifestou nos apóstolos, no Cristo. Isso sim tem que acontecer. O que Paulo ali combatia era nós viver um evangelho aonde nós não temos plena consciência, aonde verdadeiramente o que nos leva à salvação é a fé em Jesus Cristo, é a justificação por Cristo, é a cruz de Cristo cevando a nossa vida, e nós viver uma vida onde as obras
numa obediência cega a uma lei terrena, fica na frente da verdade do Evangelho e acaba nós ali naufragando na fé e perdendo a nossa salvação sem ter conhecimento da verdade. Então era esse o cuidado que Paulo tinha, e Tiago também, mediante a condição dele, agia e procurava ali trabalhar em prol do Evangelho para a salvação daqueles que estavam nessa condição também, mas ali presos na lei, o que realmente era uma coisa que não era necessária, não era mais necessário isso, mas nós cremos pela operação divina, que ainda assim, na misericórdia de Deus, Deus procurava resgatar aqueles que criam realmente em Cristo, independente do lugar. Podia gerar uma barreira, uma prisão, né? Mas ainda assim Deus manifestava o Evangelho ali no meio deles, na condição dele junto com Tiago ali, para a salvação daqueles que crêem. De uma maneira que até Paulo fala, com os judeus eu me fiz judeus, e com os gregos eu me fiz grego. Essa é a operação do Espírito Santo, né? Mas, se nós estiver totalmente livre para servir a Cristo, independente de nenhum dogma humano, terreno, com certeza vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. O que aconteceu em Roma, por certo tempo, logo após, né? E o Evangelho, a graça superabundou em Roma ali, permaneceu durante uns 200 anos, quase 300 anos ali, eles numa glória tamanha, desprendidos de qualquer dogma terreno. E o que aconteceu ali em Israel? Acabou a lei limitando o Evangelho. A lei acabou limitando o Evangelho com o tempo, e a lei, em vez de o Evangelho superabundar, a lei encobriu aquela condição. Mas aonde durou aquilo, com certeza Cristo quis levar a salvação para aqueles que creem, né? E levou, assim, salvação para aqueles que creem. Por isso que é importante nós ter essa consciência. Nós precisamos cada vez estar mais livres, libertos daquilo que é terreno, daquilo que é tradição, daquilo que é religiosidade humana, daquilo que muitas vezes não colabora para a nossa total liberdade pela graça. Porque, como a palavra fala, aonde é o Espírito de Deus, a liberdade. A liberdade. Deus, ele quer operar em todas as culturas, em todas as nações, povos, línguas, e ele opera por Cristo e pelo Espírito Santo, independente da condição do homem. Mas estejamos cientes disso. Muitas coisas terrenas traz limitação para a operação divina. E tem ambientes que acaba estragando, tem ambientes que se tornam um odre e acaba estragando o vinho novo, o Evangelho, que é do céu, o que vem do céu por Cristo Jesus. E quando nós somos totalmente livres, independente de qualquer parte humana, se conserva ali um odre novo, e isso colabora para a salvação de muitos. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha, que sejamos inteiramente justificados pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Venhamos viver em santidade, na pureza, no amor, na verdade de Deus. Deus abençoe grandemente.